Salve rapaziada, mais um vídeo do canal do JF, então já vai se inscrevendo nesse canal que esse canal é novo. E estamos com a meta aí de 30 mil inscritos, então já se inscreve aí porque esse vídeo aqui vai dar o que falar. A modelo Bianca Domingues foi até o podcast BarbaCast e falou tudo, família, é isso mesmo, ela quebrou o silêncio sobre o caso do MC Kevin. Tudo que ela falou na delegacia, ela falou nesse podcast, então assiste até o final. Vamos lá, vamos entrar no assunto Kevin, né? Antes de mais nada, assim, eu trouxe bastante gente que teve com ele aqui, né? A gente trouxe a Sofia Carracini, por exemplo, que era amiga dele. A gente trouxe a Elisa Sanches, que também tem uma história muito famosa com ele, né? Assim, não é longa, mas é uma história famosa com ele, muita gente conhece. E eu quero saber um pouco da sua história com ele. O que aconteceu, né? Assim, se antes vocês se conheciam e tal. Conta um pouco sobre isso pra gente. Não, assim, da internet, né? Óbvio que conhecia Claro. as músicas também, principalmente por ser de São Paulo, mas pessoalmente não conhecia. E foi bem curioso isso, né? Porque quando aconteceu isso, eu vim para o Rio para alugar um apartamento, porque eu iria ficar com um apartamento em São Paulo e um aqui no Rio. Pra atender? Não, para morar. Porque eu ficava lá e aqui, então Entendi. pagava 3 vezes mais de hotel, então para mim compensaria Você vinha ter bastante ao Rio. Sim, então Tá. compensaria eu ficar com um apartamento. Aí recebi uma indicação do corretor, tal, paguei algumas diárias para conhecer. E isso acho que era ali próximo a Ipanema, o apartamento. E aí acabou não dando certo. Acho que a proprietária já tinha alocado, mas eu aloquei com o corretor e chegou na hora, eu fiquei meio... Sim, vendida. E aí, como eu sempre vinha para Barra, acabei, né, ficando no hotel que eu já era cliente em Porto Alegre e aqui no Rio e fiquei, né, hospedada. Já estava, acho que quase uma semana aqui. E acho que foi o único dia que deu praia e eu estava com uma agenda meio tranquila, assim. Eu falei, vou pegar uma praia, aproveitar. E, né, desci, deu uns 15 minutos, assim. Né, ele chegou com os meninos, né, que estavam com ele. E conheci ele nessa hora, assim, não tinha o visto antes disso. Entendi. E lá na praia, ele se aproximou de você. Eu confesso assim, eu quando trago uma pessoa, né, que tem uma história assim tão difundida como a sua história, eu confesso que eu não fico pesquisando aí porque eu quero ser impactado pelo primeiro registro ouvindo da própria pessoa, tá? Sim. Então eu vou perguntar coisas que podem parecer óbvias, mas para mim não são porque eu não acompanho tudo. E como na época eu não quis falar com a mídia, então Pois eles soltaram o que eles do acharam. jeito que eles quiseram. E para gerar mais mídia, né? Porque eles Claro. aproveitaram muito da situação. E por eu também não querer, né, expor tudo isso Sim, sim. quando aconteceu. Natural também, né? Natural também, assim, você passando por um processo traumático ali. Mas, enfim, como é que foi essa aproximação de vocês na praia? Foi na praia? Vocês se conheceram na praia? Como é que foi? Eu já estava praticamente 15, 20 minutos na praia. Aí ele chegou e quando ele me viu, ele já, né, ficou afim. E eu vi que era ele, o pessoal, assim, mas como eu já conheço alguns famosos, eu não costumo pedir foto ou ficar em cima. Então, fiquei ali tomando minha água de coco no meu guarda-sol. Na sua, né? Sim, na minha. Mas estava praticamente colado de frente. Não muito próximo, mas bem de frente. Assim. Você Acho que estava sozinha? Só um guarda-sol. E a barraca era do meu hotel, então já conhecia há muito tempo, era só atravessar ali a avenida. E aí ele gostou de mim e tal. Aí eu vi que eles
meio que apostaram que quem iria conseguir pegar meu telefone e tal. Aí acho que veio meio que alguém da produção dele primeiro, que agora eu não lembro o nome. Aí pegou meu Instagram e tal. E como me abordou de forma educada, eu respondi. Aí falou, vem tomar um drink com a gente e tal. Aí eu, vou ficar na minha. A molecada nem era meu estilo, assim, pra ficar. Mas como me tratou, né, educadamente, eu, obrigada, depois, tal, meio, né, deixa aqui, quer. Aí foi mais ou menos umas 3 tentativas dessa. Aí depois... O mesmo produtor? Ou outras pessoas? Não, deles, Ah, tá. Aí, por causa da aposta. Tá. Aí depois que veio, né, a outra pessoa, que aí eu comecei a conversar um pouco mais, ainda insistindo para ir lá, ficar próximo e tal. E ele sempre tentando um contato, mas não muito próximo, assim. E aí eu fiquei na minha, até que a gente passou a tarde toda lá e tal, e, né, eu curti, né, ele também. E aí o combinado era para ficar com ele, né? O amigo seria só meio que uma... intermediária. Só para não subir junto e foi assim. Tá, nesse primeiro momento, você reconheceu ele. Por acaso você chegou a cobrar alguma coisa ou não? Ou tratou como um job normal? Ou foi para ficar com ele normal? Como é que foi isso? Não, a princípio eu não fui à praia para trabalhar. Claro. Mas até insistiram, tal, que no caso era para ficar com ele, não com os outros, né? A intenção era ter o contato para ele. Aí, quando ele falou comigo, que aí eu já tinha levantado para ir no banheiro e passei próximo, aí ele falou diretamente, né, para eu ficar tranquila, que era para ficar com ele e tal, que ele iria pagar, enfim. Aí eu falei, beleza, né, porque se tá assim, tá, né, dentro do que eu faço e trabalho, enfim. Uhum. E aí eu aceitei, então foi, né, um trabalho. Por Sim. mais que... Porque, assim, ele era bonito, também treinava, meio que meu estilo, assim, curte tatuagem. Então, querendo ou não... famoso também, né? E nem só por famoso, Não, porque por entre famoso eu conheço vários também. Eu sei, mas não me entenda mal. Por ser famoso, você já o conhecia, já sabia que ele era um cara com isso tudo que você tá falando. Um cara bonito, um cara que treinava e tal. Você sabia disso, não por ele ser famoso, mas por isso, entendeu? E ali... Mas... Isso que eu tô, assim, em dúvida, assim, ele sacou que você trabalhava com isso ou você falou para alguém que você trabalhava? Então, assim? Eu acho que na época, ou algum deles, porque eu já era meio conhecida no Twitter, assim, que eu divulgava, né, foto ou agenda. Então, ou algum deles já me seguia e soube ou procurou o nome, porque pelo Instagram era só jogar, viu que eu saí em revista. Uhum. E na época tinha também o link de anúncio, né, de site e tal. Então, provavelmente, sim, já sabia. E se não sabia, ele, né, tipo, eu pago, beleza. Não, For assim. Não, entendi. Não é uma abordagem comum, entendeu? Por isso que eu tô perguntando, não é uma abordagem que comum. Assim, já tinha, né, um tempo ali na praia, acho que foram, sei lá, 2, 3 horas ali, assim, meio flertando e tal. Uhum. Mas, por mais que tivesse achado bonito, eu era MC e tal, eu não iria ficar de graça. Sim. Aí, depois que ele falou, eu falei, ok, se for assim, eu vou e tal. Sim, entendi. E aí, beleza. Aí, vocês saíram da praia, né? Ou vocês ficaram lá, sei lá, umas 2, 3 horas, você falou, né? Ele fez essa abordagem. Ele subiu primeiro, depois você subiu com alguém? Como é que foi? Não, eu subi com um amigo dele. Eu prefiro não ficar falando os nomes. Não precisa falar nome. Mas é famoso? O amigo? Não, mas é pela história. Claro. Não, é que eu prefiro... Fica à vontade. Não fica citar à vontade. os nomes. Não, fica à vontade, assim, eu acho que
os personagens principais são vocês dois. Sim. Então, Daí, como eu te falei, né, o combinado era para ficar com ele, como, né, ele era uma pessoa pública, não poderia subir comigo ali de mão dada, né, ou próximo. Aí era, né, para subir com um amigo, disfarçar, e depois ele iria subir com o segurança dele. entendi. E ele era casado, né? Ele era casado. Você sabia que ele era casado? Não sei se era casado. Era casado, né? Depois saiu os burburinhos que não era casado, mas morava junto. Sim, Mas Enfim, como ele se fosse. tinha um relacionamento, né? Mas você sabia, ou não? Do relacionamento, sim, mas não sabia que a pessoa estaria ali. Tá, tudo bem. Vamos chegar na pessoa já. Então, beleza. Aí isso foi o quê? Foi de noite já? Vocês subiram de noite? Ou... Era final de tarde, eu acho. Tá. E aí só tava você. Então você já foi pro quarto esperar... Quer dizer, ele já foi pro quarto já te esperar? Você já foi pro quarto dele direto? Ou você passou... O que você fez? Não, eu subi com um amigo, né? Como eu te falei. Uhum. E aí, sei lá, uns 5 minutos, ele já subiu com o segurança dele. Entendi. Tá. E aí vocês ficaram... Mas era um quarto dos amigos, não era dele. Ah, tá. Entendi. Não, tá. Mas aí só tava você e ele no quarto. E o amigo, né, que tinha subido pra me deixar. Só que o amigo, como me viu lá na hora, queria ficar e tal, meio que insistiu. Participar. Queria participar, meio que insistiu. Eu falei que não queria, ele mandou também a pessoa sair, mas aí acho que era muito amigo, insistiu. E aí a gente, né, combinou um valor. Aí o que eu tinha passado para ele era 2.000, só que... Como eu falei pra ele, o combinado era ficar com você, né? Não com outro. Aí ele falou, fica tranquila, se quiser 5, 10 mil eu pago, tal. Aí eu falei, ok, né? Se for assim. E como era uma pessoa pública, eu falei, beleza, não vai me dar problema, nem nada, né? Claro. Ele tem a carreira dele, enfim. E aí fiquei, né, mais de boa. E o produtor dele, o assessor, sei lá, queria, né, fazer o trâmite do pagamento, Pix, enfim. Uhum. Tá, e aí, então, você topou e foi mais gente com você no quarto? Ficou mais os gente dois, no caso. Ele e o Kevin e o rapaz, né? Isso. Tá. E aí, em que momento que acontece toda a situação? Quer dizer, a esposa dele, né, a doutora Deloane, né, chegou, como é que aconteceu ali? Foi muito rápido, né? Eu não sabia que ela... Vocês já tinham finalizado ou não? A gente estava ficando e tal, e eu não sabia que ela estaria no mesmo hotel. E aí um outro amigo, que também queria participar, foi expulso do quarto umas 3 vezes. Voltou e falou que a mulher estava vindo, sai fora e... Pra você. Pra gente. Aí sim. Eu, como assim, né? Quem que tá vindo? Aí falou, minha mulher, a mulher dele, sei lá. E aí eu fiquei em choque, né? Eu falei, como assim? Tu é louco, né? O que eu vou fazer? Ela vai entrar, óbvio que vai querer vir pra cima de mim e a gente vai sair na mão aqui, né? Porque o que eu vou fazer? Aham. E aí, a partir dessa história, né, que depois a gente soube que não tinha ninguém chegando. Não tinha ninguém? Não. Por que ele fez isso, então? Por que esse rapaz fez isso? Ao que leva a entender que era para tirar ele dali e eu ficar ali sozinha, né? Para ele depois aproveitar. Quem iria pagar era o Kevin, né, então... Não, peraí, mas... Não, entendi. Isso eu entendi, mas eu não entendi o Era seguinte. para ficar com o Kevin. Os amigos me viram e queriam participar, também. Só que eu não queria. Por mais que me pague, eu escolho com quem eu fico. Não sou obrigada a ficar com quem eu não quero. Sim. E eu não queria. E eu falei para ele, se ficarem, eu vou embora. Aí ele falou, não, eu quero ficar com você. Aí ele ficou bravo, expulsou, blá, blá, blá. Entendi. E a pessoa voltou falando... Falando que a esposa estava na porta. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E na época eu não tinha condições de falar. E eu, óbvio, que
eu só queria falar com a polícia. Não tenho por que ficar falando para a página de fofoca, sim, né? Mas, sim. como eu não aceitei, né, participar do grupinho aí da mídia, Você aí foi massacrado. Nossa, muito. Tá. Eu tava te falando, né? Eu fiquei 1 ano e meio com depressão, perdi meu apartamento, enfim, todo o trauma psicológico, ficava pensando nele. Foi bem, bem difícil. Você foi a última pessoa que ele viu em vida, assim? Foi. E você estava no quarto quando ele decidiu ir para a janela? Ele foi para a janela, não foi? Tentar passar de um quarto para o outro, não foi isso? Eu tava ali, porque o quarto era bem pequeno, né? Prefiro não ficar muito detalhe, não, porque tudo bem. o povo adora... Não, tudo bem, mas Mas, enfim, eu fui praticamente a última pessoa. E o que mexeu comigo foi o que ele me falou, porque ele meio que me abraçou assim. Eu não queria ir, queria ficar com você aqui. E, né, foi um negócio muito rápido, assim. Não tinha como eu imaginar que ele iria fazer isso ou pensar que fosse acontecer uma coisa dessa. Ele estava, de alguma maneira, tinha usado alguma coisa, estava mais alterado assim? Tinha. Os amigos, né, tinham falado que eles estavam, acho que numa festa, um show, algo do tipo, e tinham usado, né, droga sintética. Aí na praia a gente chegou a fumar e tudo. E bebida, né? Virar a noite toda bebendo, a pessoa, querendo ou não, né, não fica com a mesma consciência. Sim, sim. E quando aconteceu isso, você estava dentro do quarto, qual foi a tua reação? Sei que é muito chato, família, mas infelizmente eu vou ter que fazer 2 vídeos aí sobre esse assunto que é muito longo, certo? Então já se inscreve aí e já entra no canal. Clica aí no nome do canal e já vai ver a segunda parte.